ok? Bom, e aí eu coloquei assim, características da voz passiva sintética. Tem verbo transitivo direto, tem sujeito determinado e explícito, nas características do sujeito indeterminado. Tem outro tipo de verbo, ele não é transitivo direto. Não tem sujeito determinado, tá? Aqui, ó, não tem sujeito determinado. Na característica da passiva sintética. Tem verbo no plural, concordando com o sujeito. No caso do sujeito indeterminado, não tem verbo no plural. O verbo está sempre na terceira pessoa do singular, ok? O C, a partícula C, na voz passiva sintética, funciona como pronome apassivador, partícula apassivadora, ok? O C, no sujeito indeterminado, é índice de indeterminação do sujeito, tá? É possível passar para a passiva analítica, como eu expliquei. Cortou-se a madeira foi cortada, tá? E a transformação, ela é impossível. Eu não falo de madeiras, é precisada, nem nada do gênero. Então, essa transformação da voz passiva, da sintética para analítica, ela é impossível, tá? No caso aqui, você não tem uma voz passiva porque você não tem um verbo transitivo direto, ok? Mas veja, essa transformação aqui, se eu tentasse transpor, entre aspas, para a voz passiva analítica, essa transposição seria impossível, ok? E aí eu dei um exemplo. Presentes foram dados às crianças. Uma casa de campo foi vendida, ok? Por que eu dei esses exemplos? Porque lá na parte de cima, dentro desse quadrinho que eu vou enviar para vocês também, eu coloquei na voz passiva sintética, ok? Então veja, eu tenho esse quadrinho e ele mostra as duas ocorrências. Tranquilo até aqui? Bom, espero que sim, ok? Lembrando que voz passiva sintética, a minha partícula C, o nome que ela recebe é partícula apassivadora. Eu tenho um sujeito explícito, tá? Um sujeito paciente aqui que é a madeira, ok? O meu verbo concorda com o termo a que ele se refere, com o sujeito a que ele se refere, tá? Aqui concordou com a madeira e aqui as madeiras. No caso do sujeito indeterminado, eu tenho o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, e o verbo está sempre na terceira pessoa do singular, ok? Sempre. Ah, mas depois vem plural, não importa. O verbo está na terceira pessoa do singular, tá? Já coloquei aqui. E o nome que ele recebe é índice de indeterminação do sujeito, porque tá falando de sujeito indeterminado. Tranquilo? Bom, tô apagando, tá? Vou colocar, tá olhando aqui? Vou dar um jeitinho e enviar esse quadrinho pra vocês. Bom, só pra gente fechar, seguinte. Eu falei o seguinte na frase anterior. Cortou-se a madeira. Beleza? Essa é a minha frase. Cortou-se a madeira. Isso aqui tá na voz passiva sintética, porque eu tenho a partícula C e tenho o verbo transitivo direto. Tá? Agora eu quero passar para a voz passiva analítica. Cortou-se a madeira. A madeira foi cortada. Bom, o meu sujeito paciente, tá? Ele veio aqui pro meu início da frase, tá? Eu não falo a madeira cortou-se, eu falo cortou-se a madeira, tá? Então veja, virou o meu sujeito aqui paciente, tá? Ele veio pro início da frase, cortou, foi cortada. Por quê? Eu mantive o verbo ser mais particípio do verbo principal, tá? Lembrando que a gente deve manter sempre o mesmo tempo verbal, tá? Cortou-se a madeira foi cortada. Cortaram-se as madeiras. Como é que vai ficar? As madeiras foram
Tranquilo até aqui? Aqui eu pedi pra vocês transformarem nos exercícios, né? Transforma as orações abaixo em orações na voz passiva. Pedi pra você, eu botei transpondo-se. Aqui é pra transpor a frase. Destacar o agente. Deixa eu ver aqui. Isso aqui nós fizemos. Eu pedi pra... Na questão de número 5, que é o último exercício, transforma as orações abaixo da voz passiva analítica para sintética, tá? Então eu já tô te dizendo que já tá na voz passiva, tá? Na voz passiva tá. A única coisa que eu quero é que você transponha da passiva analítica para sintética. Ou seja, da estrutura do verbo ser, do verbo principal auxiliar mais o principal, verbo ser mais o particípio, eu quero que você coloque a partícula ser. Então, foi estabelecida programação mais popular. Só vou fazer a primeira, tá? Foi questão de número 5, ok? Deixa eu só colocar aqui. Aí vocês já podem até... Deixa eu deixar separadinho aqui, porque aí eu já coloco aqui. Só um minuto. Aí vocês podem colocar... Vocês podem fazer o seguinte. Vocês já podem colocar a resposta, tá? Porque aqui eu já tô mostrando pra vocês o modelo. Só tentando abrir aqui. O resto vocês podem fazer. Então, olha só. Foi estabelecida programação. Essa caneta tá mais fraca. Programação mais popular. O que eu quero que vocês façam? Que vocês transponham, que vocês coloquem isso aqui na voz passiva sintética. Aqui, já tô vendo que tá na voz passiva analítica. Foi estabelecida. Verbo ser, novamente. Mais particípio. Beleza? Mais particípio. Então, foi estabelecida a programação mais popular. O que você vai fazer? Você vai jogar pra frente. Então, na verdade, nesse caso aqui, vai ficar... Foi estabelecido, você vai jogar o que pra frente? No caso, você vai trocar, né? Estabeleceu-se. Olha a partícula C. Programação mais popular. Então veja o seguinte. Foi estabelecida a programação mais popular, foi estabelecida no singular, então estabeleceu-se, tá? Programação mais popular. Já utilizei a partícula C aqui, tá? Quem estabelece alguma coisa, programação mais popular foi estabelecida, ou no caso aqui foi estabelecida a programação mais popular, ok? Então veja só, o que eu fiz aqui? Eu troquei o meu verbo ser mais particípio por um verbo no mesmo tempo verbal com a partícula ser, tranquilo? A mesma coisa, a madeira foi cortada, cortou-se a madeira, beleza? Então, é só manter o mesmo tempo verbal e buscar manter a estrutura. Tranquilo até aqui? Espero que sim, tá? Eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios. Eles serão corrigidos quando eu for trabalhar o novo conteúdo. Na semana que vem já é feriado, então nós não trabalharemos nenhum conteúdo novo. Hoje eu fechei esse conteúdo, né? A terceira semana falando de vozes, ok? Dessa vez mais aprofundada, como eu disse, que seria, tá? Então nós nos veremos, se Deus quiser, sem ser semana que vem, na próxima, tá? Um beijo.